Sim, Sandro, força. Creio que é muito importante que nós aprofundemos essa cooperação, porque nós estamos muito a precisar, aqui em Portugal, de aprender com as boas práticas que pessoas em condições difíceis acabam por desenvolver em situações que não teriam outro recurso se não serem muito criativos. E temos muitos bons exemplos que vêm de África, que vêm da América Latina e que nós podemos imitar, adaptando. Como, por exemplo, o facto de nós sabermos que o telemóvel hoje é uma tecnologia que está em muitos pontos, em África, por exemplo, e lá é costume, por exemplo, haver situações em que criativamente se apropriam as pessoas dos aparelhos. Por exemplo, se eu te der 3 toques e esses 3 toques ficarem marcados no visor, se eu souber que forem 3, por exemplo, então tu sabes que eu quero dizer uma coisa. Se forem 2, quer dizer uma coisa completamente diferente. E não foi preciso gastar dinheiro alimentando os oligopólios das telecomunicações, por exemplo. E aí, se nós tivéssemos mais exemplos desses, podíamos tentar inovar na nossa maneira de reunificar, perante esses oligopólios, tratamentos que são justos em relação à utilização de redes que até não lhes pertencem só a eles. Ou como mulheres e mães solteiras no sul do Brasil se organizam para reciclar têxteis e colocar a sua própria marca e utilizarem canais de distribuição alternativos que até permitem que haja micronegócio montante e ajudante. Portanto, eu acho que devemos aprofundar a cooperação, porque nós precisamos de cooperação, que cooperem connosco. Aproveitando para introduzir mais questões que nos vão chegando, eu dirigi estas agora à Marisa. Eu vou juntar 2 questões. Há espaço, pergunta-nos o João Correia via mail, há espaço para um europeísmo de esquerda? Eu se calhar juntava a outro que veio via Twitter do blog Ativismo de Sofá. O posicionamento do BE quanto ao projeto europeu evoluiu nos últimos 10 anos? O Bloco é mais europeísta? Mais pró-integração? E há espaço para o europeísmo de esquerda? Portanto, eu juntava estas 2 questões. Marisa. Sim, claro que há espaço para o europeísmo de esquerda. O europeísmo de esquerda é, contrariamente àquele que temos agora, é um europeísmo que não é eurocêntrico, que concebe a Europa e as relações entre os países europeus e da Europa com o mundo numa base solidária e de cooperação. É um europeísmo que não é eurocrata, que privilegia a democracia e a participação dos cidadãos e o reforço democrático das instituições europeias, em vez do excesso de regulamentação vazia e destituída de preocupações sociais. É um europeísmo que não tem nem os imigrantes, nem as populações mais desfavorecidas como inimigos, mas tem antes como parceiros e como membros de uma sociedade que se quer constituir, e é sobretudo e acima de tudo um europeísmo que coloca o trabalho, que coloca a cultura, que coloca as questões sociais e sobretudo as pessoas no centro da Europa e não a definição do mercado único e as regras de comércio europeu para que nada mude e tudo fique na mesma. Basicamente isso. Não sei se mais alguém quer pegar nesta questão, se eu avanço para a próxima pergunta que nos chegou via e-mail, também do João Correia. A dimensão cultural da globalização, diz-nos o João Correia, é incontornável. A globalização pura e dura compara-se com uma máquina cultural imensa. Como combater a hegemonia da cultura americana sem criar uma xenofobia anti-americana que se traduza em ressuscitar o que existe de magnífico naquela cultura? João Correia, via e-mail. Esta questão da cultura, da globalização e da cultura e da globalização cultural, quem é que quer pegar nela? Mónica? Sim, de facto, o que me parece que acontece em muitos países europeus, particularmente em muitas cidades, é de facto o cosmopolitismo, a mistura, a interculturalidade, que no fundo resulta exatamente desta mistura de pessoas. Eu costumo dar, quando me perguntam sobre a questão
questão da globalização e da cultura, eu costumo dar como exemplo um pouco a música africana do momento. Portanto, no fundo, esta música africana, alguma, não estou a falar da mais tradicional, eu estou a falar aquela mais que passa nas rádios, mais pop, eu diria, resulta exatamente desta mistura. São africanos que residem na Europa e que, de facto, com as suas influências, com a sua história, com a sua origem, fazem uma espécie de mistura de ambas as coisas e que funciona, e muitas vezes funciona bastante bem. Não parece que haja uma hegemonia da cultura americana, pelo menos eu acho que nós aqui na Europa não sentimos tanto isso, mas de facto o que eu vejo é que a globalização, a movimentação de pessoas, a circulação de pessoas vai de alguma forma contaminando, isto no sentido bastante positivo da palavra, a música, a arte, e portanto vejo isso como bastante positivo. E eu aqui questionar uma coisa breve. O domínio que modelos culturais ou estéticos ou musicais ou, sei lá eu, artísticos norte-americanos hoje exercem é bem um retrato daquilo que dizíamos no início da nossa conversa sobre o que está a ser a globalização. Porque a globalização é exatamente isso, é uma relação de poder em que algo que nunca nasce global, nasce local, se afirma como global e ao mesmo tempo ganha poder para dizer que o que fica na margem é apenas local. Os exemplos são muito conhecidos, gastronomia, cinema, por exemplo. Ou seja, o cinema de Hollywood como o cinema global ganhou a capacidade de dizer que o cinema francês é um cinema étnico. Bom, e há 2, 3 décadas o cinema francês era tão universal quanto é hoje o cinema americano, digamos assim. Portanto, há aqui uma relação de poder. Bom, desse ponto de vista, eu acho que uma estratégia defensiva de algumas identidades que nos caracterizam, que nos dignificam, que não se confunde inevitavelmente com xenofobia anti-americana ou anti-outra coisa qualquer, pode ser um instrumento importante de luta contra a globalização dominante. Portanto, eu não descarto a possibilidade de juntar cosmopolitismo com a defesa de algumas identidades ou de alguns traços de identidade, porque as identidades são todas construídas, são sempre variáveis, de geometria muito variável, mas eu não descarto nada desse ponto de vista. Acho que temos que ser capazes de juntar ferramentas e não dizer, não, nós só vamos pela via da crítica cosmopolita. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Nós temos que ser capazes de juntar as várias hipóteses de trabalho que temos para confrontar aqueles que são, digamos, os detentores do poder com resistências e com alternativas. E é nisso que estamos, eu acho.